não é o nosso fantoche. Eu sou professora de literatura e muitas vezes eu dou aula a respeito de literatura antiga. Meus alunos agora, por exemplo, estão lendo a Ilíada e a Odisseia adaptadas. É um clube que eu tenho para jovens e nesse clube nós fazemos várias leituras que são importantes para a formação deles. E uma coisa, se a gente for notar na mitologia grega, é que os gregos faziam orações para mudar a vontade da divindade deles. Então, por exemplo, o Ciclope, quando é ferido por Ulisses, ele reza a Poseidon para que Poseidon faça a vontade dele e faça o mal a Ulisses. E assim acontece em vários outros episódios da literatura grega. Mas acontece uma coisa. Deus, realmente, o Deus de verdade, ele não segue aquilo que os homens querem, mas ele faz a vontade dele. E não faz a vontade dele próprio porque ele é egoísta ou nada do tipo. E esses adjetivos nem podem ser direcionados a Deus. Mas Deus faz a vontade dele porque a vontade dele é o melhor para nós. Deus conhece todas as coisas, Deus vê todas as coisas, e ele conhece o caminho para guiar o homem à felicidade. E nem sempre essa felicidade vai significar felicidade nesse mundo. Ter todas as coisas que queremos, etc. Até porque isso não traria a nossa felicidade. Então hoje nós vamos falar sobre isso, sobre esse paralelo que existe entre a literatura grega e quem é realmente Deus. Então vamos conversar um pouco sobre isso. Mais uma vez, estou aqui com o meu caderninho. Vamos ao vídeo de hoje. Bom, eu já comecei falando sobre esse ponto, mas é bem importante frisar, porque a maior parte dos povos pagãos, eles rezam para mudar a vontade da divindade. E a todo momento é assim que acontece. Mas Jesus, quando nos ensina o Pai Nosso, já coloca ali uma coisa muito importante, que é: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, seja feita a vossa. Vossa é um pronome possessivo na segunda pessoa. Então, é para ser feita a vontade de Deus e não a nossa. Essa pequena mudança, que parece pequena, parece só de uma letra, ao invés de vossa, ao invés de nossa, desculpem, é vossa. Essa mudança que parece pequena, na verdade, na vida da gente, causa uma mudança enorme. Porque dizer que é para ser feita a vontade de Deus e não a nossa é um ato de confiança, é um ato de se lançar em Deus e acreditar e confiar que de fato Deus quer o melhor para nós. E isso muda a nossa vida, porque nós deixamos de viver como pessoas que controlam tudo e nós passamos a viver em uma espécie de tranquilidade em Deus, sabendo que nós não controlamos, mas Deus está no controle, mas Deus está cuidando de tudo. Então esse ponto é muito interessante. Só que aí vem uma coisa: muitas vezes na nossa vida acontecem adversidades e, infelizmente, muitas pessoas, inclusive, deixam de acreditar em Deus. Mas tem uma coisa: acreditar em Deus não é um mérito de ninguém. Acreditar em Deus é uma graça. Então, eu acredito e todos os dias eu acordo e eu tento me lembrar de agradecer a Deus por acreditar. Porque houve uma época da minha vida em que eu olhava para tudo que eu olho hoje e eu não enxergava o que eu enxergo. É como se Deus estivesse sempre diante dos nossos olhos e estivesse sempre nos mostrando para nós, mas por conta própria nós não podemos enxergá-lo. É somente através da graça dele que nós conseguimos olhar e ver quem de fato Deus é. É aquilo que Jesus disse a Simão: se não fosse o Espírito Santo, Pedro não teria sido capaz de declarar que Jesus é o Cristo. Então, nesses momentos difíceis da nossa vida, nós precisamos da graça de Deus para continuar acontecendo. Afinal de contas,
existe aquela passagem que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E é uma das minhas passagens da Bíblia favoritas. Não porque tem um otimismo vazio e mundano em si, mas porque tem esse otimismo cristão de saber que realmente todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vou fazer um parênteses breve. Tem uma brincadeira que geralmente eu falo com as pessoas e até eu mesma acho graça disso, acho interessante, um ponto de vista interessante. Geralmente, quando as pessoas ficam doentes ou algo adverso acontece na nossa vida, nós tendemos a nos revoltar. Mas se a gente for parar para pensar, talvez o Pedro Álvares Cabral tenha sentido que a sua vida estava ameaçada e ele pediu a Deus para ser salvo. Ele poderia ser salvo naquele determinado momento, mas em algum momento depois disso ele teria que morrer, porque faz parte da vida humana. Então, imagine se todas as pessoas que pediram a Deus para serem curadas, para viverem, imagine se essas pessoas estivessem vivas até hoje. A gente teria gente, desde antes de Cristo até hoje, aqui na Terra, vivendo. Então, de fato, todas as coisas cooperam para o nosso bem. E que bem é esse? É o bem também nesta vida, mas principalmente na eternidade. Então, é uma coisa que, assim, não tem como você viver para sempre nesse mundo porque sua felicidade não está aqui. Então, o que acontece? Nós vamos ter que morrer um dia, mas até se isso acontecer, que é a parte que a gente julga o pior da vida, até mesmo se isso acontecer, é para o nosso bem. Porque, tendo vivido com Deus, tendo vivido com Cristo, nós estaremos eternamente ao seu lado. Então, se até esse dado, que é a morte, pode ser transformado, pode ser mudado em uma coisa boa, imagine todo o resto. Desde que eu coloquei essa ideia, assim, na cabeça, e graças a Deus o Senhor a colocou no meu coração, eu tenho vivido de um modo mais tranquilo. É claro que nem sempre nós somos humanos e às vezes a gente não tem o olhar sobrenatural para as coisas. Mas antes eu era o tipo de pessoa que me estressava com qualquer coisa, no sentido de eu perdi um carro, parece que é o fim do mundo. E agora eu olho para as coisas de fato pensando nessa frase. E isso muda a nossa vida, porque um atraso deixa de ser uma grande catástrofe. A perda de um dinheiro deixa de ser uma grande catástrofe. Algo que deu errado deixa de ser uma grande catástrofe e você somente olha para a coisa como ela de fato é. Isso é libertador, isso muda a nossa vida, no sentido de que, depois de contemplar e depois de ver que todas as coisas cooperam para o nosso bem, a gente vive nesse mundo não sendo chutado e empurrado, mas a gente vive como um filho de Deus, sabendo que Deus realmente está cuidando de nós. Mesmo que às vezes, humanamente, as coisas pareçam estar dando muito errado. Pois bem, esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado. Um forte abraço para você e até a próxima!